Graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui, né? Que bom estarmos aqui, graças a Deus. Ainda um pedacinho do informativo. Nós vamos ter, neste ano, já avisei domingo passado, uma oferta especial de missões, de final de ano, tá? E nós vamos começar, você já pode, quiser ofertar, já pode, mas uma oferta de dezembro. No mês de dezembro, nós estamos crendo, né? Que Deus vai abençoar muito nossas vidas e vai tocar em nosso coração, vai nos orientar e nós levantaremos uma excelente oferta para a obra missionária. Essa oferta depois, debaixo de oração, né? Conversando com o conselho também, vai ser direcionada. Claro que parte para atender uma oferta especial de Natal para os nossos missionários, né? O Emerson, a Michele, também a Silena, tá? Nós temos o Melo, lá no Ariri, e assim por diante. E as missões que a gente contribui, e também, se Deus quiser, vamos dar uma oferta especial para missões nacionais e missões mundiais, né? Se Deus quiser. Eu creio que nós podemos orar e esperar atingir aí R$5.000 pelo menos. Quem crê nisso aí diz um amém. Amém. Bem, eu creio que sim, tá? Creio que sim. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Tema da mensagem: Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Domingo passado, o Mateus pregou sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Eu quero começar essa introdução, né, lendo alguns versículos do Salmo 19, que ele também usou. Só um pouquinho. Salmo 19. Vou ler do versículo 1 ao versículo 4, tá bom? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Senhor nosso Deus, nos abençoa também neste momento, Pai, da pregação da palavra do Senhor. Nos dá sabedoria para entendermos a Tua palavra, para pregar a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, que o Espírito do Senhor esteja agindo em nossos corações, em nossas vidas, neste momento, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. O texto então fala, né, sobre a voz de Deus, Deus falando através da sua criação. Aí entra o universo, né? Todo o universo, as galáxias, estrelas, tudo mais, né? Esse imenso universo, né? Entra a natureza criada aqui no nosso planeta Terra, mares, montanhas, árvores, plantas, flores, animais de toda espécie que existe, né? E do próprio ser humano. Então, Deus fala com a gente, se revela, como diz o texto, através da sua criação.
Os céus declaram a glória de Deus. Há um texto em Romanos, no capítulo 1, que diz, o versículo 18 e 19, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, olha só, de novo, é revelada dos, agora é a ira de Deus, é revelada dos céus contra toda a impiedade, pecado, injustiça dos homens, que eles mudaram a verdade, trocaram a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou através da criação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens ou tais pessoas são indesculpáveis se não creem, ou se não buscam a Deus, se não obedecem a Deus, se desprezam Deus, são indesculpáveis. Então os irmãos vejam que Deus fala com a gente, com o ser humano, através da criação, certo? Está muito claro para nós, não está? Deus fala com a gente também, não fala assim? Mesmo você tendo a palavra de Deus, às vezes você sai, vai ali olhar a praia, o mar, e ali, ou vai para uma montanha, né, algum lugar, algum sítio, e ali você, muitas vezes, pensando ali, olhando a natureza, Deus começa a falar no seu coração. Não é assim? Também, Deus fala. Deus fala. Deus fala também de uma forma especial através da Bíblia, da sua palavra, tá? Eu vou ler depois já vou ler agora, alguns textos que dizem isso. 2 Timóteo 3,16 diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Mateus deu esse versículo. Toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, meus irmãos, Deus fala com você através deste livro, a Bíblia. Claro, se você lê. E se não sabe ler, se você ouve. Hoje não tem desculpa, né? Tem o celular, você pode ouvir a Bíblia, né? Em áudio ali, não sabe ler, mas pode ouvir. Então veja bem, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Eu e você precisamos de aprendizagem, precisamos sempre ser ensinados sobre Deus, sobre as verdades de Deus. E o ensino está aqui, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse livro, então, ele é útil para que a gente aprenda sobre Deus, para que a gente aprenda a caminhar com Cristo, para que a gente aprenda a viver em comunhão com Ele, com o Senhor, para que a gente aprenda a vencer as tentações, a passar pelas tribulações, para a gente aprender a fazer a vontade de Deus em todo o tempo. E até para aprender a ensinar os mais novos na fé. A Bíblia nos ajuda, nos ensina, tá? Ela nos dá esse aprendizado para aprender a ter uma vida vitoriosa sobre o diabo, sobre a carne e sobre o mundo. Esse livro, irmão, que você tem, é útil para isso. Então não há desculpas se não aprendemos, amém? Eu vi essa semana ali no Instagram, tem algumas coisas que eu sigo, e algumas missões, e eu vi ali no Instagram
como um homem chorava. Não sei se vocês viram, quando recebeu uma Bíblia. Não sei se alguém chegou a ver. Viu? Chorava, irmão, não saía do chão ali, foi tirado, estava até fraco de tanto chorar, de alegria por ter recebido uma Bíblia, Toninho. E a gente, Toninho, às vezes tem a Bíblia em casa e despreza, irmão. Irmão, nós vamos prestar contas disso, viu? Você sabia? Nós vamos prestar contas dessa nossa atitude para com a palavra de Deus, muitas vezes, desse desprezo. A gente vai prestar contas. É importante. Então, se você é assim, se arrependa, peça perdão a Deus e muda essa situação. Muda essa situação. Porque aqui você precisa da Bíblia, mais do que da comida e do ar que você respira e da comida que você come. Sabia? Você precisa da palavra de Deus mais do que da comida que você come. E mais do que o ar que você respira. Mas sem ar eu morro, sei, você morre. Fisicamente. É para respirar. Mas sem a palavra, irmãos, a questão é espiritual. É muito mais longe. Primeiro Pedro 1:20, 21, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Agora, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, ou inspirados até pelo Espírito Santo. Aqui está esse livro. E Hebreus 1, no comecinho, diz: há muito tempo Deus falou, esse Deus que fala com a gente. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Aqui estão eles, escrito aqui, ó, na Bíblia. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. E como é que você sabe o que ele falou por meio do Filho? Alguém sabe o que Deus falou por meio do Filho Jesus Cristo? Como é que você fica sabendo? Quem sabe? Lendo a Bíblia, irmão. Lendo a Bíblia. Então vamos lá. E a esse Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo, o Filho, Jesus Cristo, a quem nós adoramos esta noite, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, porque Ele é Deus, que se fez carne. Amém, meus irmãos? Então Deus fala com a gente, pela sua palavra, ali os profetas, né? Fala por Jesus Cristo, seu Filho, através da sua palavra. Voltando ao Salmo 19 agora, vamos lá. Diz assim, versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha só, quanta coisa a gente perde quando não lê a Bíblia. Irmãos, que atitude tola, para não dizer, dizendo para mim mesmo, estou ofendendo vocês, já estou me colocando no meio, que atitude burra a nós, quando a gente não lê, não dá valor à palavra de Deus, porque ela revigora a alma. Você está ali, nossa, está mais para lá do que para cá, muitas vezes, né? Com a sua alma em frangalhos, totalmente pesada. E a palavra revigora a sua alma. A palavra revigora a sua alma. Ela tem esse poder. Tá? A palavra, ela dá sabedoria, diz o texto aqui. Ó. Os testemunhos do Senhor
são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Tornam sábios os que não são sábios. Nos tornam sábios. A palavra de Deus nos dá sabedoria, entendimento, discernimento. Como precisamos da palavra de Deus. Como precisamos. Continuando, diz aqui, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, ou seja, eles são a base, o fundamento da nossa fé. Versículo 8, os preceitos do Senhor são justos, e olha o que mais, e dão alegria ao coração. Dão sabedoria, revigora a alma, e dão alegria, irmãos. É uma fonte de alegria, de contentamento, de satisfação, de prazer celestial, podemos até dizer, a palavra de Deus. Você tem lido a palavra, meu irmão? Você tem dado valor à palavra? Você tem se alimentado da palavra? Porque se não tem, querido, você está falhando, você está dando uma de bobo. Verdade. Tá? Você precisa mudar isso para o seu bem. Você precisa mudar urgentemente isso, para o seu bem. Continuando, versículo 11. Porque por elas, pela palavra, né, o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecê-las. A palavra, ela nos adverte, ela nos corrige, tá? Ela nos coloca no caminho certo. Tá bom, meus irmãos? E diz ainda, obedecer a palavra traz grande recompensa. E aqui, versículo 10, vai dizer, olha como é que como salmista, como ele valorizava a palavra de Deus. Olha só, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Veja bem, eu dou mais valor à palavra de Deus do que as riquezas, seja de que tamanho for. É isso que ele está dizendo, irmãos. Vale mais do que ouro para mim, a palavra de Deus. Por isso, eu leio, né? Essa seria a ideia. Por isso eu a busco. Por isso, procuro pôr em prática, porque elas são preciosas demais para mim. Irmãos, que seja assim para essa igreja. Que essa igreja seja uma igreja forte no conhecimento da palavra, na leitura da palavra, no amor à palavra, na prática, na obediência da palavra de Deus. Esse é o objetivo. Se você não sabe o objetivo da igreja, um deles é esse. Mas se você não for assim, como é que a igreja vai ser? Né? Se você não é forte na devoção, se você não é forte na comunhão, se você não é forte na palavra, você não é forte na missão, como é que a igreja vai ser? Eu vou mudar de igreja, porque essa igreja é fraca. Se fosse você, mudava a si mesmo primeiro. Mudava primeiro a si mesmo. Acho melhor. Porque não vai fazer diferença. Né? Você vai para outro lugar e chega lá, está do mesmo jeito. São mais doces do que o mel. Aqui ele vai falando de novo, né? De como a palavra de Deus era importante para ele. São mais doces do que as gotas do favo. Né? Que expressão que ele usa, né? Então, meus irmãos, e aí, o versículo 14, fechando esta parte, o salmista diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Senhor, que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti.
E as palavras vêm de onde? Segundo Jesus? Do coração. Né? Então, em outras palavras, né, que os meus sentimentos, os meus pensamentos, a meditação do meu coração envolve pensamentos e sentimentos, né? Que os meus sentimentos, que os meus pensamentos sejam influenciados intensamente pela tua, vamos falar juntos, pela tua palavra, irmãos. Que a palavra de Deus esteja influenciando, irmãos, nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e de agir. Precisa ser assim. Que Deus nos ajude. Aí que seja assim. Amém? Deus fala através de situações na vida, no cotidiano, experiências, né, do dia a dia. Deus fala, irmão. Claro que fala. Mas Deus nunca fala algo que seja contrário a... Está entendendo? Então você vai discernir a voz de Deus, principalmente quando você conhece a palavra. Você vai discernir, porque às vezes vem um pensamento, um sentimento, será que é Deus? Essa impressão que eu estou sentindo, acho que é Deus. A palavra vai filtrando, vai dando discernimento. Tá? Deus fala através da comunhão com os irmãos, não fala? Às vezes o irmão dá uma palavra para você que edifica, mas às vezes ele traz uma palavra que não vem de Deus, não é? Às vezes até um mau conselho, entendeu? E Deus não fala contrário à palavra, mas Deus fala através da comunhão com os irmãos. Por isso é muito importante a comunhão com os irmãos, é muito importante. Deus fala através das pregações, claro, né? E ensinos que recebemos no culto ou na célula. Deus fala, irmão. Mas se você é dessas pessoas que não dá valor aos cultos, às reuniões da igreja, seja no templo, seja na célula, você tem dificuldade em receber a palavra também. Deus fala nas reuniões através de testemunhos, das orações dos irmãos, das canções de louvor. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Amém? Então Deus tem falado com a gente nos cultos. E hoje eu quero chamar a atenção, talvez não dê para ir até o final, né? Tem algumas coisas que eu anotei, mas depois eu posso continuar uma outra ocasião. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que Deus falou durante esse tempo, né? Final do ano passado, esse ano, para a igreja e para você. Se você estava aqui, né, no dia, ou estava no culto online, né? Ou se você não pôde estar aqui, nem no culto online, você teve... né, deu importância ao culto da sua igreja, foi lá no YouTube depois de ouvir, né, ou assistir o culto e ouvir a palavra. Deus tem falado através daqueles que estiveram pregando aqui no púlpito, nos cultos aos domingos, entre eles o pastor Wagner, Mateus, o Sandrinho, o pastor Alexandre, o Jeff já pregou aqui, até a Marcele também, né, pregou um dia aqui, né, nesse ano, né, em outro tempo, vieram alguns pastores de fora, o Rafael também pregou aqui. Então, Deus tem falado com a gente. Amém, irmãos? Amém mesmo? Será que vocês acham que é verdade isso? Amém? Amém? Lógico que Deus tem falado, irmãos. Apesar, né, das limitações do pregador. E eu vou aqui, começando hoje, me limitar às mensagens que eu preguei, né? Porque as mensagens que eu preguei eu tenho anotado. Dos outros eu vou ter que ir lá no YouTube, né? Mas, se qualquer dos irmãos, pastor Wagner, até pastor Alexandre, quiser, olha, eu queria aqui dar final de ano, fazer uma revisão, algumas verdades que Deus falou comigo para falar à igreja, você fique à vontade, tá?
e podem fazer isso. Mas eu vou me limitar às mensagens que eu preguei, tá? E vou fazer aqui, então, começando hoje, uma retrospectiva, citando algumas coisas que Deus nos falou com a gente esse ano. Em dezembro do ano passado, eu lembro que preguei uma mensagem e o título era Prepare-se. Prepare-se. Porque o Senhor tinha falado ao meu coração que pessoas iriam passar tempos difíceis aqui na igreja. Então me deu essa mensagem, prepare-se. Não só a questão de tempos difíceis. E eu falei algumas coisas, falei que era para nós nos prepararmos para os momentos difíceis da vida, talvez você já passou eles, né? Graças a Deus e venceu, espero que sim. Para preparar-se para testemunhar da fé, falar do Evangelho da salvação, espero que você esteja fazendo isso. Tá? Você e eu devemos fazer Eu fiquei muito contente porque essa semana eu pude ir lá em Itanhaém, na casa de um primo meu, de uma tia, visitar, ele está doente, falar do Evangelho da salvação para eles. Fiquei muito contente. O Jeff foi comigo, a Marcela, a Marta, fomos lá. E isso é tão bom. Você tem a oportunidade, homem, de trazer um amigo no churrasco. Você que vem, convida alguém, já ora, talvez você até já convidou, né? Você ora pelas pessoas, por esses homens, ou por um, ou por dois, convida, né? É para trazer só um, né? Então você convida e confirma com ele. Você vai mesmo, porque eu preciso da sua confirmação. Tem que ser assim, né? Aí fala, põe na lista lá, né? Olha, o Joãozinho, meu amigo, coloca seu nome, não é assim? Vai vir. Não, convida. Ore e convida. É uma oportunidade de ouro de você evangelizar. Tá? Então prepare-se para falar do Evangelho. Prepare-se para servir a Deus na edificação da sua igreja. E naquela época eu citei, ore. Como se preparar? Ore. Estude. Em alguns casos é bom se preparar estudando. Aperfeiçoe-se no seu dom. Faça o melhor. Amém? Que nós continuemos nos preparando. Continuemos preparados. Em janeiro de 25, o Senhor colocou no meu coração um tema, um assunto, na verdade, pois novo ano, novo tempo, uma coisa nova. Lembram disso? Alguém lembra? Eu creio sim que Deus fez coisas novas este ano. Não sei se fez na sua vida, na minha fez. E na igreja eu vejo que também fez e está fazendo coisas novas. Era um processo. Nós fomos na igreja que nós fomos lá faz 2 semanas, né, que nós fomos na igreja lá, né? Grande igreja, lá em São José dos Campos. Era 1.500 membros, agora tem 30 mil membros. Só meus membros, fora os congregados. Mas lá ela conversando, ela falou, olha, isso aqui não foi do dia para a noite, não. Isso aqui levou anos para chegar. Vamos lá. Continuando. Novo ano, novo tempo, uma coisa nova. Aí nós citamos Isaías. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Deus falava, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Não sei se você viu, eu vi e vejo. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Eu tenho visto Deus fazendo coisas novas. Eu fiquei muito contente quando vi os irmãos tão envolvidos uns 40 dias com propósito, amém? Fomos tão abençoados. E estamos dando continuidade a isso. Aí depois, no mesmo tempo, tivemos aquele seminário da Ever Home for Christ, né? Toda a casa para Cristo, pastor Marcelo.
Seminário foi feito, mas vamos ter a continuação. Só não deu ainda, irmãos, porque tem que ser um seminário. Conversei com o pastor Wagner. Não é bom fazer vários dias, fazer um dia ou dois, pegar um sábado à tarde, depois um outro sábado à tarde, e dar continuidade. Nós queremos dar continuidade àquele seminário, fazendo agora uma síntese, né, contextualizada para a gente, e prática, tá, para a gente, de tudo aquilo que nós vimos, fazer uma síntese e começar a agir. Agora o pastor, graças a Deus, o pastor Marcelo, eu vou falar com ele, vai ficar contente, porque ele pediu que eu tivesse um semeador. Lembra que ele pediu naquele seminário? A igreja tem que ter um semeador e não pode ser o pastor da igreja, o pastor sênior que eles chamam, né? Tem que ser uma outra pessoa para receber o material deles. A pessoa vai fazer o pedido, recebe o material, depois passa o relatório de como foi usado. E eu fiquei aqui, falei com o irmão, falei com outro, né? Aí eu falei, Wagner, tem que ser você mesmo, meu irmão. Wagner, amém, conte comigo. Então temos agora nós podemos receber material, né? Para evangelizar. Por isso estou feliz, para a gente comece logo essa síntese aí, né? Esse treinamento rápido, tá? Para que a gente possa dar continuidade. Estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo. Tenho visto irmãos crescendo espiritualmente, apesar das nossas limitações ainda, de estrutura, não física, mas organizacional, estamos estruturando, reestruturando. Essa ida para São José dos Campos foi algo muito importante, que impactou irmãos, e ali nós aprendemos muitas coisas. Eu estou fazendo parte da rede Inspire, porque eu quero aprender mais coisas. Como eu disse para a irmã lá, não quero copiar nada, mas eu quero tudo aquilo que for útil para nós, eu quero receber. Porque nós temos que avançar. Novo ano, novo tempo, uma coisa nova, Deus está fazendo, eu vejo. Isaías 60, versículo 1 e 2, Deus deu essa palavra naquela pregação. Levante-se para a igreja. E para você, levante-se. Refuja, brilhe, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olha a escuridão sobre a terra, densas trevas envolveram os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Vou repetir para a igreja, Igreja Batista de Vila Joque. Levante-se e refuja. Brilhe, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Há uma coisa nova. Olha a escuridão, cobre a terra. Os tempos são difíceis. Há trevas na terra. Densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você, Igreja Batista de Vila Joque, raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. É verdade, irmãos. É verdade. Vejam, o Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Eu creio de todo o meu coração que janelas dos céus estão sendo abertas sobre esta igreja. Não que não havia, mas num tempo. Irmão, se coloque debaixo do Senhor. Se coloque debaixo do céu do Senhor. E você vai ver transformações reais, vivas na sua vida. Vai ver quebrantamento. Vai ter quebrantamento. Vai ter choro de arrependimento. Pode ter certeza. Deus vai vasculhar seu coração. Vai dizer, filho, isso aqui tem que mudar. Está errado. Tanto em mim quanto em você. Mas os céus estão. Janelas dos céus estão sendo abertas. Os irmãos entendem isso? Há ruído de abundante chuva. Há ruído de abundante chuva. Então essa palavra em janeiro 25. Em fevereiro 25, Deus falou sobre 3 coisas, falou meu coração, e eu passei para a igreja. Que havia 3 coisas muito importantes para a vida do crente, que
eu deveria falar naquele, não acho só 3 coisas, mas havia 3 muito importantes para a vida do crente que eu deveria expor para a igreja. São coisas muito importantes. Primeira coisa, a oração. Vejam, Deus falando para nós, prepare-se. Deus falando, coisa nova, estou fazendo. Deus falando, levante-se, refugia, brilhe. Olha, tem 3 coisas muito importantes: a oração individual e coletiva. Será que nós já estamos entendendo? Será que daquela vez, em fevereiro até aqui, nós entendemos, nós aprendemos, nós praticamos? Você está praticando, entendeu naquele domingo e você realmente foi praticar isso? A oração, a sua vida como algo muito importante. Se não, é para já. Se não, nova oportunidade. Amém? A outra coisa, mas não só individual, viu, irmãos? Tempo a sós. Irmãos, para de dar desculpa, viu? Que você não tem tempo para orar. Para aquilo que é importante, você arruma tempo na sua vida. Eu sempre falo isso. É desculpa que você não tem tempo para orar. Você tem sim. Você não quer orar. Você não tem desejo de orar. Você não está dando valor à oração. E vou ser radical como foi. Se você está com tanta coisa para fazer, que não tem tempo, remove algumas coisas da sua vida. Ah, mas eu tenho, não posso, eu trabalho 10 horas por dia, 12 horas, pastor. Eu saio de casa cansado e volto cansado. Então, começa a orar a Deus e jejuar para mudar de trabalho, meu querido. Começa a jejuar e orar: Senhor, me muda de trabalho, me dá outro emprego. Porque isso aqui não está sendo bênção para a minha vida. Embora eu esteja ganhando até muito dinheiro. Está entendendo? 3 coisas: oração. E oração em grupo. Quarta-feira, 3 horas da tarde, irmãos. Oh, que bênção, né, irmão? Quem sabe você pode vir aqui. Ou toda semana, ou uma semana assim, não sei, outra não. Mulher, é para mulheres, é uma reunião de oração para mulheres. 6 horas ali na salinha, já às vezes 15 para 6 já estão orando por nós, pelo culto. Há um grupo, tem mais cadeira lá, cabe você também. Oração em grupo, irmãos. Quarta-feira aqui, estamos aqui orando pela igreja, orando pela sua vida. Oração em grupo, irmãos. A igreja não pode ser forte se não ora, individualmente e em grupo. Na célula, oração. Toda célula tem que ter oração. Se não tiver, está errado, porque é isso que tem sido orientado. A oração. Reunir-se como igreja é outra coisa muito importante. Estou relembrando aquilo que Deus tem falado a nós nos cultos. Não estão entendendo? Estou relembrando, porque eram coisas importantes que foram faladas, e são coisas importantes. Reunir-se como igreja, ou no culto, ou na célula, né? Reunir-se como igreja. É muito importante para a igreja, e para mim e para você. Então se reúna. Uma coisa que eu não entendo, às vezes a pessoa não vem ao culto, e pode vir. Ela pode vir, tem condições de vir, não venha não. Aqui no meu sofá está mais macio, hoje eu vou assistir online. Você sabe, nessa igreja de 30 mil membros, eles não têm culto online. Que o pastor chegou à conclusão que atrapalhava. Verdade, irmãos. As pessoas ficavam querendo, em vez de vir no culto presencial, ficavam, mas eles têm um outro tipo de coisa, tem um culto online à parte. Aquele culto presencial não vai para a casa da pessoa. Se a pessoa quiser participar, venha. Agora, ele entende que tem pessoas doentes, não creem, então eles têm um culto no mesmo horário, é numa sala, eles têm um pessoal ali de louvor, é uma igreja grande, né? Tem muita gente, nós não dá para fazer isso não. Muita gente, tem outro pregador e prega, aí aquele culto é online. Porque às vezes a pessoa fica em casa, irmão, sem precisar ficar.
eu não entendo isso. Não, não. A mesma coisa, Deus está aqui na minha casa. Não precisa se reunir, não, com a igreja. E fica assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é a palavra grega para igreja no Novo Testamento? A palavra que a gente fala eclésia, né, ou eclesia, né? Eu fui lá no Google, deixa eu ver como é que essa palavra é pronunciada no grego, né? Pelo menos é o grego de agora. É eclísia, né? Olha, bonito, né? Eclísia. Ajuntamento e reunião. O sentido é esse, né? No tempo lá dos apóstolos, a palavra surgiu bem antes, né? De Cristo, e tinha a ideia de uma assembleia do povo para discutir assuntos da comunidade. Era uma reunião, um ajuntamento. Igreja, irmãos, é gente reunida. A orientação para que os crentes se reúnam é de Deus, irmãos. Você que está hoje online, né, e está aí mais por comodidade, né, e poderia estar aqui, escute isso. E costuma fazer assim, não é só hoje. A orientação para que os crentes se reúnam é de Deus. Você até que está dizendo, não precisa. Eu sou daquela turminha que diz que não precisa se reunir como igreja. A gente fica em casa e Deus está aqui. A orientação para que os crentes se reúnam é de Deus. Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. O que Jesus está fazendo? Não precisa se reunir, é isso? Pelo contrário. Estava dizendo, é importante se reunir. Antes do Pentecoste, a Bíblia diz que os discípulos se reuniam sempre em oração. Olha a palavra oração, gente. A gente quer avivamento, mas não quer orar. Se reuniam antes do Pentecoste, sempre em oração. Se reuniam. No Pentecoste estavam todos, cada um na sua casa, é isso? Estavam todos reunidos. A igreja está entendendo, irmão, coisas que Deus quis nos ensinar, tá? Através do pastor Wagner, pastor Alexandre, no meu caso também, através de mim, né? Pela graça de Deus, né? Todos nós, né, pastor? Foi pela graça mesmo. Irmão, essas coisas Deus estava querendo ensinar para a igreja e quer ensinar. Por isso vieram as mensagens. São coisas importantes para a igreja. A igreja precisa receber e guardar. Então, no Pentecoste, estavam reunidos. E nos primeiros dias após o Pentecoste, o que acontecia com os cristãos? Cada um na sua casa? Não, se reuniam, diz a palavra de Deus em Atos, no templo e nas casas. Então, não é vontade de Deus que a gente se reúna, né? É bobagem ficar reunido aqui, né? Não é, irmãos. É direção, é vontade de Deus, é orientação de Deus na sua palavra. Mas vou além. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, que visitava as igrejas, escrevia para as igrejas, inspirado pelo Espírito Santo, para ensinar e orientar a igreja de acordo com a vontade de Deus, amém? Ele escreveu à igreja de Corinto, orientando a igreja como eles deveriam se reunir para a ceia. Está entendendo? Orientando a igreja. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo orienta como deveria ser a reunião quando eles se reunissem nas casas, o culto. Você vai lá em 1 Coríntios 14, você vai ver como deveria ser o culto, a maneira de cultuar. E Deus inspira o apóstolo para escrever uma carta, porque Deus queria orientar a igreja como deveriam fazer nas reuniões. Significa que era vontade de Deus que eles se reunissem. Está claro para nós, irmãos? Ou a gente vai precisar desenhar isso? Não precisa, né? Nós somos inteligentes, todos nós. Em 1 Coríntios 16, Paulo orienta sobre a oferta que eles levantariam. E olha que ele diz, quando a igreja estivesse reunida no primeiro dia da semana. Meu Deus do céu, como pode ter na cabeça de um cristão hoje que não precisa se reunir? Isso, irmãos, é um
desconhecimento da palavra de Deus, ou uma desobediência descarada. Irmãos, entendem a importância de se reunir como igreja? E também falei sobre a importância, e aqui é uma pergunta, né, que eu quero fazer para os irmãos todos: que valor estamos dando às reuniões da igreja? Cultos, reuniões de células, que valor estamos dando? Por que faltamos tanto? Às vezes é necessário, tem um motivo. Por que nos atrasamos tanto aos cultos? Às vezes tem um motivo. Por que saímos do culto, às vezes, e ficamos ao lado ali de fora, batendo um papo, quase toda a pregação? Por que, irmãos? Às vezes acontece. Às vezes acontece, não é sempre. Às vezes é necessária a conversa, mas às vezes não. Sai, fica ali, aí baixa o irmão ali no bebedouro, ou vai ali na salinha, encontra uma mãe com uma criança, começa: teu filhinho, tua filhinha. Irmãos, que isso? É o culto na casa do Senhor. Até onde nós cremos, então, que Jesus está entre nós? Até onde nós cremos que Jesus está aqui entre nós? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Amém, queridos? Então, reunir-se como igreja é uma coisa muito importante. E promover a comunhão, né? Eu falei sobre isso, já temos falado bastante. Estou terminando já. Em abril de 25, em abril de 2025, desculpe, em maio de 2025, o de abril vou falar um outro dia. Houve um tema, né? Também o Senhor colocou em nosso coração: diga à igreja que avance. Diga à igreja que avance. Quem lembra disso? Quem lembra diz amém aí. Diga para a igreja que avance. Eu não esqueci disso não, irmãos. Não sem rumo, né? Temos um rumo, pelo menos 4 objetivos. Estamos só reconstruindo a maneira de atingi-los, com muita cautela, né? Eu sou meio lento, eu sei, mas com cautela, né? Mas com seriedade, fazendo isso. Não sem unidade, mas com unidade. Êxodo 13, 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, durante o dia. O Senhor ia diante deles. Pega isso, diante. A nuvem saía do local, aí eles seguiam. A nuvem parava, eles acampavam. Esperava aquela nuvem sair, era a presença de Deus representada ali. Numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. A presença de Deus. É isso que é. A direção de Deus. Presença, direção. Presença, direção. É disso que nós precisamos. Por isso precisamos estar orando. Por isso precisamos estar bem, com a antena bem ligada, em comunhão com o Senhor. Presença de Deus e direção de Deus. Lá em Efésios 33:15, diz assim: então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Presença de Deus, direção de Deus. Se Deus não vai, eu não quero ir, não é assim? Se Deus não está ali, eu não quero estar. Não quero ir. Presença de Deus, direção de Deus. Josué 1:3, como prometia a Moisés, aí vem a palavra de fé: todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês, mas não sem a presença e não sem a direção. Todo lugar, porque Deus já tinha dado aquela promessa, tinha falado: agora vocês vão, porque todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Irmãos, temos que pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Nós queremos avançar e conquistar para a Tua glória, de acordo com a Tua direção e na Tua presença conosco. Amém, igreja? E nós vamos, irmãos, nós vamos avançar. Vamos avançar. Continuando aqui.
vou ler para vocês um texto agora. Ele está, eu acho que separei aqui. Primeiro Reis, isso aqui, Primeiro Reis, capítulo, Segundo Reis, primeiro, capítulo 17, vamos lá. Não é 17, não, capítulo 18, diz assim a palavra, que vocês conhecem esse texto. E Elias disse a Acabe, e vamos encerrar aqui: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Olha só. Essa palavra veio da parte de Deus para ele, irmãos. Elias, avisa o Acabe, porque vai chover, chuva forte. E aí Elias disse: olha, eu já ouço o ruído. Não tinha chuva nenhuma ainda, mas eu já ouço o ruído dessa chuva. Vai lá, Acabe, vem chuva aí. Então Acabe foi. E Elias subiu até o alto do monte. Foi fazer o quê? Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Foi orar. Foi orar. Deus já tinha falado: eu vou fazer. Então não precisa orar. Não, agora eu vou orar. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Vou orar: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Faz, Senhor. Faz de novo. Enche-me. Usa-me. Abençoa. Aviva-me. Renova-me. Que desça fogo do céu sobre a minha vida. Purifica. Santifica. Me liberta. Me cura. Senhor, me renova. É isso, irmãos. Buscando o Senhor. E aqui, ele então falou: vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Interessante isso. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. 1 vez, 2 vezes, 3, 4, 5, já pensou? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não há nada, não há nada, não há nada lá. Não tem nada. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena. Como quem diz: o que é isso? É quase nada. Mesma coisa de nada, quase. Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça, porque vem chuva forte aí. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que nós vamos ver chuva forte. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio. Nós precisamos estar orando, irmãos. Primeiramente, oração. Porque oração faz algumas coisas dentro de nós. Ela nos corrige de algumas coisas que precisamos correção. Ela nos norteia. Ela tira algumas coisas que precisam ser removidas de nós. Nós precisamos orar. E precisamos crer, e precisamos dizer: Senhor, eu creio. O Senhor disse: igreja, avance. Então nós vamos avançar, Senhor. Nós cremos que vamos conquistar Canaã. Nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que somos nós, em nome do poderoso nome de Jesus Cristo. Meu irmão, chuva forte. Creia, céus abertos, bênção sendo derramado sobre a igreja, sobre a sua vida. Creia, se coloque debaixo dos céus do Senhor. Chuvas de bênçãos virão sobre a sua vida nestes dias, meu irmão. Se você crer, agora eu vou dizer com todo o meu coração, você verá a glória do Senhor se manifestando nesses próximos dias em sua vida. Quando eu digo próximo, não é 1, 2, 3, 4, não. É próximos mesmo. Mas você busca, você se conserta diante de Deus, você se arrepende, você confessa. E se você é para mim também, entende isso, e você busca, e você deseja a Deus mais do que tudo, porque Jesus é suficiente para nós. É isso, Senhor, queremos viver para Ti.
para Ti, Senhor, em primeiro lugar. Queremos amar o Senhor mais do que nosso ministério, mais do que nossa função até na igreja. Queremos amar mais o Senhor do que tudo. Ó Deus, que venha a chuva do Senhor, que venha sobre nós. Vamos orar nesse momento. Assim diz o Senhor aqui na texto, na palavra, é uma palavra para nós. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Irmão, coloque-se diante do Senhor. Por favor, como quem se coloca debaixo de uma cachoeira para se molhar. É isso que eu estou falando para você. Quem se coloca debaixo de uma cachoeira, está lá a cachoeira, agora você se coloca lá, comece a fazer isso, comece a buscar, comece a ler a palavra como deve ser lida, com amor, Deus falando, ela entrando no seu coração. Comece a jejuar se você puder, com sabedoria, é claro. Comece a orar ao Senhor, buscar o Senhor. Comece a pedir mudança, comece a mudar em tudo aquilo que o Senhor já falou. Muda, meu filho. Vamos, irmãos, vamos. Em frente, avance como igreja, mas como indivíduo, avance. Há uma conquista para você. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Esteja orando, eu vou pedir que você agora está terminando, 5 minutos para terminar, só você orando agora, vai buscando o Senhor, vai buscando o teu Deus. O que é que Deus tem falado a você nesse ano? Está relembrando agora. Vá buscando o que Deus tem falado com você neste ano. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Há muito de Deus para mim e para você, meu irmão. Há muito de Deus para mim e para você, meu irmão. Há muito de Deus para mim e para você, meu irmão. Para nós, há muito de Deus. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu não consigo expressar. Há uma nuvem de glória sobre você, meu irmão. É isso que eu quero dizer. Há algo de Deus sobre a sua vida. É como se os céus estivessem clamando: filho, me busca. É como aquele texto do Salmo 81, abre a tua boca, eu a encherei. Como Deus está dizendo: filho, abre o teu coração para mim, que eu vou te encher da minha glória, da minha presença. É um tempo da sua vida, é um tempo de mudanças reais, verdadeiras. É um tempo do tratar de Deus em nós, com nossos sentimentos, com nossas emoções, com nossas maneiras de pensar, de ver as coisas, de agir, de falar. É um tempo de Deus para a nossa vida. Comece a orar, ore sobre isso agora. Senhor Deus, opera, Senhor, em nosso coração. Fala, Senhor. O Senhor é um Deus que fala com a gente. Fala comigo, fala com cada irmão aqui, Senhor. Fala agora, fala hoje, fala amanhã, fala durante esta semana, fala, Pai. A tua voz é preciosa. A tua voz é tão preciosa. Ó Deus, fala, Senhor. Como precisamos do falar do Senhor em nossas vidas. O teu falar, Senhor, liberta. O teu falar, Senhor, é transformador. Ele sara, ele cura alma e corpo. O teu falar, Pai. Oh Deus querido, o teu falar renova, restaura, reconstrói. O teu falar, Deus, dá consolo. O teu falar dá direção. O teu falar é tão importante. Fala, Senhor, com a gente. Fala com cada um de nós. Fala, Senhor. Oh Deus querido.
Oh, Deus amado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos encerrando este culto, meu Pai, e eu peço, meu Deus querido, que o Senhor abençoe os meus irmãos aqui, Pai, cada um desses irmãos, Senhor. Deus, que o Senhor nos dê amor pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude a entender e praticar a Tua palavra e viver. Deus amado, que o Senhor, Pai, esteja nos tornando pessoas preparadas, Pai, prontas, Deus, para Te servir. Ó Deus, que esse novo tempo, essa coisa nova que o Senhor falou em Isaías, ela seja algo muito real em nossa vida, Senhor querido. Ó Deus, que nós sejamos homens e mulheres que oram, que nós sejamos pessoas que desejam, que amem se reunir como igreja. Ó Deus, eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Pai de poder e de glória, que a gente avance como igreja, Pai. Nos ajuda a avançar. Ó Deus, que a Tua presença esteja conosco, que a Tua direção esteja nos orientando, Pai, para a Tua honra e glória e louvor. Ó Deus, nós pedimos, Pai querido, pedimos, Senhor amado, a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus, que venha a chuva dos céus sobre a igreja, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Deus abençoe, irmão. Pessoal da dança aí que vai fazer a apresentação do Natal, que vai atuar